Bom, pessoal, eu sou o professor Matheus Amador, professor de História e Arte dos sextos anos. Estou aqui hoje com a Vanessa para que a gente possa fazer aqui um bate-papo sobre o tema da FLI dos sextos anos, que é um tema muito especial para mim. É um tema que vai abordar a questão racial e também as neurodivergências. Então eu gostaria, dona Vanessa, que a senhora se apresentasse aqui para o pessoal. Obrigada, professor Matheus, pelo convite. Eu sou Vanessa, eu sou mãe de Eloá, eu também sou professora, né, e também sou fonoaudióloga e trabalho com crianças com deficiência, autismo, há bastante tempo e eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Que bom, Vanessa. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como é que a senhora, enquanto mulher negra, observa essa questão racial, né, dentro desses espaços, dentro do espaço escolar e atrelado a essa relação, né, da questão racial com as neurodivergências. Como é que a senhora observa isso? Enquanto mulher negra, sempre senti essa questão racial, assim, literalmente na pele, né? E isso aparece das maneiras mais variadas que você puder imaginar, né? Às vezes é muito escancarado, às vezes é muito sutil. Sim. São pequenos detalhes que a gente percebe, não é? No dia a dia. Uma coisa muito simples, por exemplo, até em relação ao cabelo. Durante muito tempo eu usava meu cabelo alisado, escovado. E aí quando eu comecei a assumir meus cabelos crespos, eu percebi até uma mudança de comportamento das pessoas em relação a mim. Porque você, enquanto mulher negra, mas com um cabelo mais socialmente aceito, quando eu digo isso, quero dizer o cabelo alisado, escovado, sim, é uma coisa. Quando você se assume com seus cabelos crespos é outra coisa, né? E aí, em relação à questão da diversidade, eu percebo isso também muito forte, porque desde quando veio o diagnóstico da minha filha Eloá, em todos os lugares que eu chegava, sempre que eu chegava me perguntavam, você é o que dela? Alguns até perguntavam, você é o que? Você é cuidadora? Você é babá? Porque Eloá, embora seja uma criança negra, mas ela tem um pai branco e aí a gente sabe que tem a questão do colorismo, não é? Sim, sim. E aí que é justamente os tons de pele, né? Sim. Quanto mais escuro o tom de pele, mais o racismo é evidente, não é? Mais forte, exatamente, professor. Então, Eloá, uma criança de pele de tom mais claro, então eu não percebo tanto o racismo nela, mas eu percebo no conjunto quando eu estou com ela. Quando eu estou sozinha com ela, sempre me questionam se eu sou a mãe, se eu sou a cuidadora. Quando eu falo mãe, assim, é mãe. Diferente quando meu esposo está com ela. Quando meu esposo está com ela, ninguém questiona se ele é o pai. Então, realmente, assim, enquanto mulher negra, falar da questão do autismo e da diversidade pesa muito, porque eu tenho que estar sempre assim, buscando informações e estar sempre afirmando e reafirmando, digamos assim, o meu conhecimento, porque é como se a gente fosse desacreditado pelo tom de pele. Como assim uma mãe de uma criança negra tem esse conhecimento? Como assim uma mãe de uma criança autista, uma mãe sendo negra, tem essa formação? Como é que ela detém tanto conhecimento, sabe? E aí a gente tem que estar sempre afirmando e reafirmando para, digamos assim, provar que a gente realmente sabe um pouco daquilo que a gente está falando. É muito interessante a senhora pontuar essas questões, porque a gente pode observar três coisas. A questão do gênero, a questão racial e todo o preconceito com as questões das neurodivergências. Isso. Né? Então a gente vê, quando a senhora traz na sua fala que o pai, enquanto homem branco, ele não é desacreditado, ele não é confrontado, né, nesse local de pai, e a senhora, enquanto mulher, a gente observa aí que também temos uma questão de gênero, que atrelada à questão racial se torna ainda mais forte. Verdade. Né? A gente percebe o quanto que o racismo ele está entranhado na nossa sociedade quando a senhora traz, por exemplo, a questão do cabelo. E é muito importante a senhora trazer isso, porque isso se relaciona totalmente com o livro que os alunos dos sextos anos estão lendo e com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na FLI Souza, né? Então, que é um trabalho, que é um livro que vai justamente debater sobre essa questão da estética negra, da estética da mulher negra e também da neurodivergência, dessa falta de aceitação, né? Dessa sociedade que não aceita as diferenças, que padroniza, como a senhora trouxe, né? Quando a senhora traz a questão do cabelo escovado. A senhora não deixou de ser negra por estar com o cabelo escovado,
mas com o cabelo escovado a senhora é mais aceita, porque a senhora se encaixa em um padrão, né? Então, como é que a senhora acha que a gente pode estar enfrentando não só o racismo, mas essa falta de empatia das pessoas? Como é que a gente pode estar fazendo com que a população, com que esses jovens, com que os alunos se conscientizem cada vez mais, tanto das neurodivergências, das individualidades e das particularidades de cada um, né, dos nossos estudantes, porque cada um tem as suas especificidades, mas também dessa questão racial dentro de sala de aula. Como é que os professores, como é que a escola, como é que os pais podem estar trabalhando isso com seus filhos e suas crianças? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a questão do padrão beleza é uma questão que é construída, né? É uma questão assim histórica, social. Nós fomos ensinados que o padrão de beleza é o padrão branco europeu, não é? Então a gente cresceu aprendendo que padrão bonito, é o nariz daquela forma, o nariz afilado, é o cabelo alisado, né? Bonito é quem tem olhos claros, quem tem olhos verdes, olhos azuis, não é? E justamente o oposto do nosso país, porque o nosso país é um país diverso em todos os aspectos, né? Sim. A miscigenação é imensa. Então, quando a gente fala de diversidade, é a diversidade de uma forma geral mesmo, porque a questão da pele, né, do racismo, que você bem colocou, a questão da diversidade neurológica, como no caso da minha filha, que é uma criança autista. Então, a gente realmente tem que desconstruir. E como é que a gente desconstrói esses padrões que nos foram impostos há tantos anos? Sim. Através realmente da gente mostrando, né, quem a gente é. Então, como eu falei, eu enquanto educadora, enquanto profissional de saúde também, quando eu assumo essa postura de assumir meus cabelos crespos, eu quer queira, quer não, eu viro um espelho para esses alunos que eu trabalho e viro um padrão também para esses alunos. Muito bem. Um padrão diferenciado do que eles estão habituados a ver. Então, poxa, quando eles me viram com meu cabelo assumidamente crespo, me falou: professor, seu cabelo é igual ao meu. Né, eles ficaram tão felizes. Alguns coleguinhas de Eloá também me disseram isso. Tio, seu cabelo é igual ao meu, eu estou na transição. Eu digo: pois é, seu cabelo é lindo, o nosso cabelo é lindo. Eu até brinco, né? A minha filha sempre ela fala, aí eu digo assim, ela faz assim, cabelo de princesa para ela. Aí eu falo para mim, cabelo de rainha, a princesa sua rainha, porque nós negros também temos que nos reconhecer, não é? Por quê? Porque o cabelo do negro, o cabelo crespo, ele cresce para cima, digamos assim, ele não vai crescendo para baixo, com o tempo que ele vai descendo, né? E aí, como é uma coroa, também não é para cima, então é a nossa coroa, o nosso cabelo é a nossa coroa. Eu falo isso muito para os alunos, né? Eu trabalho em escola pública e isso é muito importante. Eles nos veem, enquanto os professores que estão à frente deles assim, veem, poxa, a minha professora tem um cabelo igual ao meu, a minha professora se acha bonita e também me acha bonita. Isso é muito importante, sabe? E a diversidade, então, em relação à questão neurológica, é o que mais eu falo. Ninguém é igual a ninguém. Então, alunos com autismo, alunos com TDAH, outras questões, todos nós somos diferentes. Claro, tem suas dificuldades, suas limitações também. Ninguém aqui está falando que o autismo é uma coisa simples e fácil de lidar, não. Mas o que a gente tem que fazer é respeitar, né, as dificuldades e aproveitar essas potencialidades, nunca nivelar por baixo, sempre acreditar, sabe, nesse aluno. Eu acredito muito na minha filha. Minha filha era uma criança que não falava até 7 anos e está aí falando, está lendo, graças a Deus. Tenho meus pés muito no chão, porque eu sei que as dificuldades que ela tem, sabe? Sim. Mas, como eu digo, eu sempre acredito, né? Eu sempre pressuponho capacidade, sabe? Eu nunca pressuponho, ela não vai conseguir. Vamos experimentar, vamos experienciar, porque o autismo, as pessoas com autismo, elas aprendem pelas oportunidades que são dadas a ela. Então, se a gente oportuniza, a gente dá a chance de ver se ela é capaz. É importante essa sua fala, porque nós precisamos lembrar que nenhuma criança nasce preconceituosa, nenhuma criança nasce racista. Todas as crianças, elas nascem abertas ao mundo, né? As possibilidades, as oportunidades, as experiências. E, infelizmente, a sociedade que acaba impondo esses pensamentos, que acaba impondo essa padronização, que acaba impondo esses preconceitos. Então, eu acho que está mais do que na hora, né, de a gente quebrar
e acabar com isso e construir, né? Porque é tudo sobre construção. É verdade. Essa relação da escola com a família, com os alunos, é uma possibilidade de uma construção de uma nova realidade, de um novo futuro. A turma de Eloá é um exemplo do que você está falando, né? Desde muito cedinho, né? A minha filha foi diagnosticada com 2 anos e meio. Eu percebi com 1 ano e meio as mudanças de comportamento dela. Mas eu passei 1 ano para conseguir fechar diagnóstico, porque os médicos também tinham essa visão de pensar que autista é aquela criança que não olha no olho, que não abraça, que não beija. E aí eu passei 1 ano, né, procurando e fechando o diagnóstico dela. Então, depois disso, quando eu soube do diagnóstico, eu trouxe para a escola esse diagnóstico, né, e também fiz um trabalho junto com a escola, em parceria, para eu vir na escola realmente conversar com as crianças, no linguajar dela, para elas entenderem o que é uma criança autista, porque elas iriam conviver com a minha filha, né? Para elas saberem o que é o autismo, por que ela era diferente e tudo mais. E hoje, né, vários anos depois, a turminha que estudou com ela desde o grupo 2, está até hoje no 6º ano, é uma turma extremamente amorosa, né? Então ela chega na sala, pede beijo, dá beijo, abraça, porque a gente vê que, veja, a plantinha, né, que foi plantada lá desde a sementinha, está nos frutos agora. Então são crianças que realmente, assim, entendem as diferenças dela, mas sabem respeitar, sabem o momento dela, sabem que ela é diferente e nem por isso não pode ser amada. E ela também demonstra o amor que ela tem pelos colegas. Ela ainda se vê. Eles fazem questão de convidá-la para as festinhas, nas casas, de aniversário, tomar um banho de piscina, que ela adora piscina. Então, dona Vanessa, eu agradeço em nome da família e do Colégio Souza Leão. Muito obrigada. Poder ouvi-la é muito importante para todos nós. Tudo que a senhora traz de experiência, de vivência, né, e de aprendizado, que fica entre os nossos estudantes e fica com certeza entre o corpo docente da escola. Então eu só posso agradecer, né, por mim e por todos os meus colegas, porque de fato é muito importante a gente ter essa oportunidade, né, de saber um pouco mais sobre essas questões, de entender e de traçar novos rumos para o futuro dos nossos alunos e das nossas crianças. Muito obrigada, professor. Agradeço demais o convite também. Obrigada pela escola. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma.